E concluindo, então, a nossa proposta inicial de atacar as três frentes, regulação econômica, qualidade e governança, fica agora, então, a vez da governança. E, para isso, convido o especialista em regulação da fiscalização econômico-financeira, o Gabriel, para fazer a apresentação sobre a governança corporativa e a sustentabilidade econômico e financeira. Bom dia. É uma grande alegria estar aqui hoje representando a SFF, né, o doutor Araújo, aqui do meu lado, o colega aqui, o Eduardo O'Hara, e o Acácio Nascimento, que a gente fez essa proposta, né, relacionada à governança corporativa e sustentabilidade econômica e financeira. A pergunta a premissa, né, desse trabalho foi o que a sociedade brasileira espera das distribuidoras pelos próximos 30 anos, né? Ou então, qual é a visão de futuro que a ANEEL tem para o setor de distribuição, né, nesse período? E a nossa conclusão foi que a sociedade espera mais, né? A gente não está satisfeito com o desempenho atual e a gente está abordando esse problema em duas frentes. Uma, a questão da qualidade, que o Davi já apresentou, né, metas de DECFEC, como exemplo. E uma outra frente que a gente acha importante é a questão econômico-financeira também, que pode contribuir a levar ao mesmo resultado. Então, o processo que a gente seguiu, né, para construir essa nova proposta, né, de inovação, a gente considerou o amadurecimento institucional da ANEEL, né, nesses últimos 20 anos, né, a criação da ANEEL, né, e o desenvolvimento de estudos e primeiras resoluções de assuntos relacionados a direito societário, como transferência de controle, contratos com partes relacionadas, alteração de atos constitutivos, entre outros. A gente considerou também as intervenções no Grupo Rede, que foi um grande desafio para a ANEEL, a situação que chegou a essas distribuidoras, né. Felizmente, as intervenções foram relativamente um sucesso, a gente conseguiu assegurar a continuidade do serviço, mas a gente aprendeu duras lições nesse processo. E, por fim, né, a questão do amplo benchmarking que a gente fez, não só nas agências reguladoras do Brasil, em especial o Banco Central e a ANS, e a Anatel também, mas também agências reguladoras de outros países, no caso o Reino Unido, a Ofgem, que é a agência de energia elétrica, e a Ofwat, que é a agência de serviços de água. E também a gente foi um pouco além, a gente pensou, a gente tem um problema que a gente quer resolver e a gente buscou como que os bancos fazem no mercado financeiro quando eles têm esse problema, né? Então eles têm uma série de construções jurídicas e econômicas e a gente importou uma parte desse raciocínio para o ambiente regulatório. E aí, por fim, a gente está aqui na etapa final, né, audiência pública, esperando enriquecer ainda mais essa discussão por meio das contribuições da sociedade. Então, o primeiro eixo da nossa proposta é relacionado com governança corporativa, que é um tema tradicionalmente trabalhado no Brasil, discutido no Brasil pela Bovespa e pela CVM, e só que a gente entende que a ANEEL deve se posicionar também como uma protagonista nessa discussão, e até mesmo o Banco Mundial fez uma avaliação da governança corporativa no Brasil e colocou como um dos obstáculos para o nosso desenvolvimento, é que a governança não está sendo discutida amplamente no ambiente de negócios, mas está muito restrita a esses dois órgãos. Então a ANEEL entende que se a gente adentrando nesse caminho, a gente pode conseguir benefícios para a regulação econômica. Então, a interface entre regulação e governança que a gente mapeou foi, né, a questão do clima de investimentos, um ambiente com uma forte governança incentiva novas empresas a entrar naquele setor, uma visão de longo prazo, também por meio de uma divisão de papéis e responsabilidades e deveres adequada entre todos os envolvidos, você consegue assegurar a maior resistência àquelas pressões naturais do curto prazo. E uma questão do foco no consumidor também, né, que tem que estar bem claro já nesse momento do amadurecimento regulatório. Então, e aí as nossas inspirações, quando a gente começou a estudar esse tema, a gente começou pelo Banco Central, né, que já tem uma longa tradição de discutir governança nas instituições financeiras, até por conta dos acordos de Basileia. Também a ANS tem se posicionado nesse sentido, a ANS fez uma cooperação com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e tem feito uma série de discussões e papers vendo como a regulação poderia contribuir com os planos de saúde no Brasil. E no Reino Unido, a Ofgem e a Ofwat também têm regulações extensivas sobre o tema e acreditam muito nesse como futuro da regulação. Então, o nosso contrato prevê uma cláusula, a cláusula 8ª, que o doutor André comentou anteriormente, que define que as distribuidoras, a partir desse momento, se comprometem a seguir as melhores práticas de governança disponíveis, né, à época, e a ANEEL vai definir quais são os mínimos que a gente aceita como legítimo para a prestação de serviço público no Brasil, de distribuição. E aí alguns eixos que a gente citou na cláusula são apenas exemplos, né? E no futuro a ANEEL vai abrir uma série de audiências públicas para amadurecer esses eixos e definir as regras específicas. Mas um pilar, por exemplo, é a transparência. O Brasil tem caminhado muito nesse sentido,
por exemplo, por meio da adoção do formulário de referência pela CVM, para as empresas de capital aberto, e também, por exemplo, a lei de acesso à informação, que foi uma verdadeira revolução no governo brasileiro, né? Hoje, então, o salário de dirigentes, até de técnicos de serviços públicos estão disponíveis na internet para qualquer pessoa. A gente tem prazos muito rigorosos para responder informações para a sociedade, então 10 dias. Se o técnico não responde, vai para o gerente. Se o gerente não responde, vai para o superintendente. Se o superintendente não responde, vai até o presidente do órgão, até aquela informação ser realmente oferecida para a sociedade, né? Isso está funcionando super bem, de acordo com as estatísticas, né? Está tendo uma grande eficácia. Então, a sociedade está se acostumando com esse nível de legitimidade e transparência, e as distribuidoras, ao prestar um serviço público, têm que se harmonizar nesse caminho, né? Então, no futuro, a ANEEL deve propor mais regras mais rigorosas nesse sentido. A questão do Conselho de Administração, também, que é um dos principais eixos da governança corporativa no mundo, a sua independência em relação ao acionista controlador. Essa é uma prática exigida, por exemplo, no novo mercado da Bovespa, né? Se você quiser entrar lá, tem que ter 20% dos conselheiros independentes. E também é seguida no mundo todo, pela Ofgem, Ofwatch. Também a gente entende que tem um potencial de fortalecer o serviço de distribuição. A questão dos deveres regulatórios da diretoria em relação à ANEEL, deveres de prestação de contas, deveres de prestação de informações corretas, né? Quando tiver um erro de uma informação ou uma informação errada, né? Não pode ser assim, foi o contador, foi o engenheiro. Não, tem que ser a empresa, né? Então, e alguém tem que se responsabilizar por isso, né? Então, a gente quer deixar isso mais claro, essa correlação. O processo de compliance, que está muito em voga hoje em dia por conta da lei anticorrupção, né? Mas o compliance não é só relacionado com corrupção, tem vários objetivos dele, inclusive o regulatório. E aí, no Reino Unido, por exemplo, na Ofgem, cada distribuidor tem que ter um representante de compliance, cujo nome é aprovado pela Ofgem, né? A empresa submete o nome à aprovação do regulador e ele faz a ponte com o regulador em termos da satisfação das obrigações regulatórias. A questão do Conselho Fiscal e Auditoria, que também são dois mecanismos de controle interno que a gente quer fortalecer nas empresas, e, não só formalmente, mas também materialmente, a gente discutir como a gente pode avançar nisso. E, por fim, o ponto chave também é o alinhamento da remuneração dos administradores com a natureza de longo prazo do serviço. Então, assim, se a ANEEL enxerga horizonte infinito, a concessionária enxerga 30 anos, não poderia o administrador estar enxergando o horizonte de 3 meses ou de 6 meses com bônus, né? Teria que ter uma coisa mais alinhada com a natureza do negócio. Então, a gente quer pensar como fomentar essa discussão. O segundo eixo da nossa proposta está ligado com a sustentabilidade econômica e financeira das concessões. E isso aqui se tornou bastante óbvio no caso do Grupo Rede, né, cujo default gravou bastante a condição do serviço. A gente também se inspirou em outras agências reguladoras. No Brasil, fazem controle de solvência tanto o Banco Central, quanto a SUSEP, quanto a ANS. Então, a gente deu uma olhada no caso deles. E no Reino Unido também, as agências Ofgem e Ofwatch fazem esse controle. Lá eles meio que terceirizam, né, para as agências de rating. Eles obrigam que as distribuidoras contratem uma agência de rating para avaliar se elas têm o grau de investimento ou não. E a partir desse parâmetro que decorre as consequências. E aqui no Brasil a gente internalizou para o ambiente regulatório, né? Então, como funciona? A gente vai desenhar uma condição mínima de sustentabilidade, que a gente, pelos primeiros 5 anos, a gente definiu como a geração de caixa, menos o investimento de reposição, menos os juros da dívida, tem que ser maior ou igual a 0. Então, a gente entende que se as empresas cumprirem satisfazerem essa equação aqui, essa inequação, né, Ivo? A gente está acostumado a falar equação, o Ivo outro dia falou, eu sou engenheiro, não dá para ficar falando equação, não. Então, a gente entende que a empresa está razoavelmente sustentável. E aí, só na nota técnica, a gente definiu todas as contas contábeis que vão ser utilizadas nesse cálculo, mas só para antecipar as linhas gerais, né? A geração de caixa a gente apura pelo EBITDA ajustado, por eventos não recorrentes. O investimento de reposição a gente propôs a QRR, que é a cota de reintegração regulatória. E os juros, uma proxy de juros, a gente usou a dívida líquida vezes 111% da Selic. Então, foi essa construção que a gente fez, vale para os primeiros 5 anos. A partir desse momento será lidada por meio de regulamento, né, que pode alterar essa condição. E aí as distribuidoras com condição mínima preservam liberdade total na condução do negócio, né? Então, assim, se a empresa está com esse mínimo básico, que a gente entende que é bastante básico, está uma ampla liberdade. Mas as distribuidoras que violam essa condição mínima estão sujeitas a algumas consequências, né? Então, a primeira delas é o aporte anual dos controladores no valor do déficit. Isso daqui foi um mecanismo que a gente se inspirou nos Project Finance, né, do BNDES, especialmente. Lá como funciona? O BNDES empresta dinheiro para a construção de uma hidrelétrica ou para uma linha de transmissão, e ele fala, vou emprestar 70% do projeto, e você entra com 30%. Mas se tiver algum sobrecusto nas obras, você, controlador, vai aportar na medida do sobrecusto.
E a gente internalizou esse raciocínio. Então, se a empresa violar aquela condição que eu apresentei no slide anterior, o controlador tem que entrar anualmente com o valor do déficit, né? Seja 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, o valor que seja. E aí, assim, garantindo que pelo menos a situação da empresa não vai piorar, né? Essa é uma ideia de estancar a sangria, assim, não deixar o negócio degringolar. E a segunda consequência é a limitação de dividendos ao mínimo legal. Aí, como funciona isso? A empresa violou aquela condição de sustentabilidade, ela só pode distribuir os 25% lá da lei das SA. E aí esse mecanismo a gente também viu nos Project Finance, né, do BNDES, é uma cláusula já usada há bastante tempo no Brasil, nos contratos do BNDES. O Banco Central adotou essa prática também desde 2009, depois da crise global de 2008, né, subprime. E a Ofgem e a Ofwat também limitam. No Reino Unido, as empresas que não têm grau de investimento não podem distribuir dividendos, nada, zero, até recuperar o grau de investimento. E aí a construção jurídica que a gente fez, uma preocupação que a gente teve foi harmonizar essa proposta com a disciplina societária, né, a lei das SA, a CVM. Então a gente foi na CVM, conversou com eles, e o arranjo que a gente construiu no final foi: a nossa expectativa é que o contrato de concessão define que as distribuidoras têm que alterar o estatuto social delas e colocar a cláusula de dividendos no próprio estatuto. E onde ela admite que, se ela violar a condição de sustentabilidade da ANEEL, ela tem que se limitar ao mínimo legal. Se ela tiver bem de acordo com os parâmetros da ANEEL, ela fica livre para distribuir. E aí a gente desconstruiu, com base nisso, né, uma trajetória da autossustentabilidade, porque esses aportes de capital e essa gestão de dividendos são soluções para evitar que o problema piore. Mas a gente não quer uma empresa que fique 30 anos recebendo aporte de capital, não faria nenhum sentido. Então, a gente desenhou para os primeiros 5 anos da concessão. A partir do segundo ano, a empresa tem que ter um EBITDA pelo menos 0. No terceiro ano, o fluxo EBITDA menos QRR pelo menos 0. No quarto ano, a empresa tem que conseguir pagar pelo menos uma parte dos juros da dívida. E no quinto ano, a empresa tem que pagar a QRR e a totalidade dos juros da dívida, né? E aí a gente entende que as empresas que cumprirem esse horizonte ao longo de 5 anos vão estar no caminho da autossustentabilidade e vão conseguir assumir seus compromissos de forma adequada. E aí, como o Davi já colocou anteriormente também, o contrato prevê que a violação de 2 desses parâmetros consecutivos, ou do último parâmetro ao longo do quinto ano, implicaria a caducidade da concessão. Então, para concluir, né, a ANEEL está bastante preocupada com a qualidade do serviço, esse é o nosso foco, pelo menos nesse período, e a gente quer que todo mundo esteja enxergando a mesma coisa, né? Então, essas regras de governança, de sustentabilidade, tentam alinhar os interesses de todo mundo para o mesmo horizonte, das concessionárias, dos administradores e dos controladores. Obrigado.